Eu queria abordar um aspecto, quer dizer, só se discute coronavírus. Ontem a gente, no Jornal da Band, levou um infectologista. A quantidade de dúvidas que as pessoas têm, a gente levou um professor para resolver, para responder dúvidas, como aqui a gente também fez. E tem muita dúvida, né? Quer dizer, as mulheres grávidas merecem uma atenção especial. Se você doar sangue ou se você receber sangue doado, como é que é isso? Tem um teste para doar? Cuidados, piscina, você mantém a sua vida, não mantém? Fora aquela história da multidão, que já está meio óbvio que se você puder não ir a alguns lugares, não vá, né? Não tem muito jeito. Mas eu queria abordar um outro aspecto que é muito curioso, é um lado curioso do combate ao coronavírus, porque a fórmula para um país se desenvolver e progredir é se integrar. A fórmula para um país ser bem-sucedido é se abrir ao comércio internacional, é exportar muito, mas é também importar muito, é trazer professores estrangeiros para dar aula nas universidades, é aumentar o número de acordos internacionais, é fazer o Brasil ter menos fronteiras, né? É diminuir a distância do Brasil para o mundo. É estimular o turismo internacional, é facilitar a entrada dos turistas estrangeiros. O presidente Bolsonaro, aliás, anunciou algumas medidas nesse sentido. Facilitou a vida dos turistas americanos, dos turistas chineses, né? Deixando de exigir o visto unilateralmente. Isso é uma medida que tem por propósito estimular a entrada de mais turistas. Se vai funcionar ou não vai funcionar é outra questão. Mas são medidas de integração. Fortalecer os polos de desenvolvimento, então você integra a universidade com a indústria e cria um hub de produção, né? Um polo de produção. Você mantém a atividade econômica elevada, então muita gente produzindo e produzindo muito, o que significa muita gente junta, né? Você estimula o consumo de forma que você tem um movimento em shoppings, em lojas, ruas de comércio, e com isso as pessoas também passam a realizar seus sonhos, o sonho de comprar casa própria, ativando a construção civil, mais gente junta produzindo imóveis e casando, mais gente junta em festa e também no buffet infantil, e você vai, portanto, conforme vai crescendo a atividade econômica, treinando mão de obra, então cursos, junta a gente para ter aula, junta a gente para aprender, junta a gente para treinar. É isso que faz um país produzir. Portanto, quanto mais você produz e cresce, mais gente você junta, né? As cidades crescem, progridem, o transporte coletivo melhora e, portanto, você tem aumento de infraestrutura, o transporte coletivo melhora, tem mais gente andando de transporte coletivo. Um país mais moderno tem mais gente no ônibus, no trem, do que no carro. É natural, porque você passa a ter alternativas. Pega uma cidade como Nova York, pega uma cidade como Paris, como Londres, como Seul, você tem Madrid, você tem uma rede integrada de transporte coletivo admirável, fantástico, é mais gente junta. Então, a integração, o desenvolvimento, o progresso, a economia moderna, a economia de mercado, significa botar gente junto. Quanto mais gente junta você põe, melhor fica, mais progresso, etc. Essa é a fórmula para um país crescer. E qual é a fórmula para o vírus não crescer? Você fazer exatamente o oposto disso. Então, para conter uma epidemia, você faz exatamente o oposto. E a gente está vendo isso no mundo, você fecha o café, você fecha a lojinha, você proíbe o restaurante, você proíbe o shopping, fecharam a Disney, interrompe a NBA, para com a Libertadores, interrompe os voos. Portanto, você vai produzindo, vai seccionando a economia, fatiando e afastando as pessoas, fecha as cidades, como a gente viu na China, fecha o livre trânsito, como a gente está vendo na Itália hoje, contém, bloqueia bairro, enfim, diminui a atividade econômica. O objetivo é diminuir a atividade econômica. O Brasil ainda não está recorrendo a essas armas, mas nós já estamos vendo eventos cancelados, São Paulo Fashion Week e uma série de medidas, universidades já interrompendo aulas. Não é ainda uma coisa como a gente viu em outros lugares, porque, como disse o ministro Mandetta e os especialistas, isso é uma coisa técnica, não é assim, sai fechando tudo. Fechar antes da hora pode ser precipitado. Então é preciso esperar a tal hora. Só que como a gente vê em outros lugares esse fechamento, a gente fala, puxa vida, por que não fecha agora? Mas é muito impressionista isso, tem uma lógica, né, nesse troço. Mas olha que curioso, então, para progredir, você integra e junta.
Para impedir que o vírus progrida, você afasta e separa. O que vai acontecer se você tiver sucesso no combate ao Covid-19? E a gente quer que o Brasil tenha sucesso no combate. Se os dados da China forem confiáveis, se a gente puder acreditar no que a gente está ouvindo de lá, as coisas começaram a melhorar lá, naquele ciclo natural do vírus, né? E se a gente que ainda não viveu o momento de maior contágio, vai se preparar para um ciclo de 2, 3, alguns falam em 4 meses. Se a gente nesses 4 meses conseguir ter muito sucesso no bloqueio ao vírus, seguramente a gente vai ter um efeito sobre a economia que vai ser maior do que a redução já anunciada do PIB de 2,4 para 2,1. A gente vai ter um efeito sobre o PIB. E esse efeito sobre o PIB vai criar uma eletricidade num país que já vem de anos e anos sem progresso econômico. Uma coisa é você ter uma trava econômica num país que vem crescendo 3%, 4%, 3,5%, 2,5%, nos Estados Unidos. Média de crescimento de 2,7%, 2,65% nos últimos 30 anos. O Brasil até teve essa média de 2,5%, mas de repente deu uma travada e começamos a parar. Então, nos Estados Unidos, essa trava no PIB não arrebenta a economia, mas pode ter uma consequência forte. E o que faz consequência forte lá também aumenta a consequência da gente aqui e também na China. Então, o Brasil tem que estar preparado, além de ver pessoas adoecerem, terem que ficar em casa, etc., tem que estar preparado para ver um travamento na economia que pode ser um pouco maior do que a gente gostaria ou do que a gente teme, de repente, né? Tem gente fazendo cenários mais sombrios sobre o efeito do PIB, sobre o PIB brasileiro. E aí, assim, pessoas ficarem em casa porque estão doentes, ficarem 15 dias é uma coisa. Pessoas ficarem em casa porque já são demitidas e vão entrar na fila de novo de desemprego, em vez de ficar 15 dias em casa, vão ficar o que a gente vê, que ficam as pessoas tentando arrumar emprego, que é meses. Pô, aí é uma involução sofrida, tentando conseguir um emprego e tal. O que vai acontecer e as medidas que tem que tomar, elas têm que ser técnicas, quem tem que mandar e presidir isso são os profissionais de saúde, não é o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda não tem nada a ver com isso. O que o Paulo Guedes pensa ou não pensa sobre o Covid-19 tem a mesma importância sobre o que o antigo palhaço já falecido Arrelia, né? Ou qualquer personagem aí pode pensar, não tem importância o que ele acha sobre o Covid-19, né? Não tem importância o que o presidente Bolsonaro acha do Covid-19. O que tem importância é o que os técnicos do Ministério da Saúde, os técnicos da Secretaria de Saúde do Brasil todo, os profissionais de saúde entendem que deve ser feito. Bom, o que a gente tiver que fazer, a gente vai fazer. Haverá um efeito econômico. Aí sim, aí entra a turma do Paulo Guedes, aí entra os secretários de Fazenda do Brasil todo, aí entram os players da economia, olhando e dizendo, bom, e agora? Qual é o efeito? Como é que a gente vai lidar com isso? E tem uma coisa que é meio óbvia, que os países, eles travam de um mesmo jeito, porque todos estão fazendo a mesma coisa, mas o efeito da trava no pós-Covid-19 vai mudar de acordo com a qualidade do investimento nesse período de travamento. E que investimento a gente tem que fazer nesse período de travamento? Nós já falamos sobre isso. Tem que fazer as reformas. E hoje nós estamos num clima, em Brasília, que está um clima mesquinho. Um clima de homens pequenos. Um clima parecem todos jogadores de pebolim, sabe? Presos naquela travazinha, só batendo o pezinho pro outro lado. Eu gostava de jogar pebolim. Vocês gostavam? Você gosta? Eu não gosto muito não, eu sou muito ruim. Porque eu não posso, sabe, dar aquela virada? Não pode dar. Roletão. Não pode dar. Eu só sei jogar assim. Então, é uma questão ética. Total, não dá roletão. E quando você fazia um gol eu nem me lembro, eu não chamava de roletão. Mas se você fizesse um gol daquele, a bola faz um barulho absurdo quando entra no gol. Mas não é justo, né? 999-592-100. Você é a favor de jogar pebolim, podendo girar loucamente os jogadores, como a Carla falou, chamado de roletão, ou você é a favor de um jogo mais técnico, em que você só gira a sua munheca sem soltar a manopla, né? Só dá aquela giradinha assim, que é como eu jogava, não sei você. Sim, e tem uma questão também, jogar em dupla ou individualmente
Se você tem um canhoto na dupla, muito legal. É bom. Né? Porque aí ele consegue uma habilidade, por exemplo, jogando atrás, com os dois laterais, que uma pessoa destra não tem. Bom, né? Isso é verdade. Ou com goleiro, mais importante com goleiro né? até. Eu gostava de jogar atrás. Sim. Sempre. Eu gostava de jogar na frente. Agora, o ruim é quando vem um parceiro teu, eu espero que não seja o seu caso, Felipe Bueno, e que não lembra de levantar os jogadores, e que você tem aquele trabalho do cão para dar uma paulada lá na frente, pega no pé do seu atacante. E às vezes volta pro seu gol ainda. Aí não dá, né? Não. Mas enfim. Mas os homens pequenos de Brasília, eles não podem se comportar desse jeito. Braços colados e pernas coladas. Não dá, eles precisam ter flexibilidade. E a gente está vendo um jogo de empurra. Um jogo de empurra. Acabou a fase em que o presidente da República e o governo, e na outra parte o Congresso Nacional, podem ficar nesse jogo de empurra. Porque se ficarem no jogo de empurra, quem vai para o ralo somos nós. Somos nós os brasileiros. Veja, elementos claros econômicos fazendo alerta e agora elementos no campo da saúde, produzindo estrago econômico. E esse estrago econômico, resultado do Covid-19, pode ser mais perverso do que a gente imagina. Então é a hora de um governo se abrir para o diálogo, é a hora do Congresso se abrir para o diálogo, é a hora da gente acabar com a mesquinharia, para que o Brasil possa sair dessa, não digo melhor do que entrou, porque tem os efeitos lamentáveis, né, no campo da saúde. E a gente não... Nós já até tratamos disso aqui. O Brasil, em nenhum país, né, na África já tiveram isso mais forte, ou em momentos muito antigos, mas se a gente pegar na nossa história recente, as nossas crises elas são produzidas por desajustes econômicos, mas elas não são produzidas por desajustes de saúde, né? Só no início do século XX a gente teve uma crise de saúde e que envolveu a varíola em 1913. Então, um presidente que inclusive enfrentou um problema sério e de saúde, ele próprio, né? O presidente Bolsonaro está enfrentando um problema inédito. É algo no... Imagina que o ministro da Saúde fosse imaginar que estivesse nas mãos dele o maior problema econômico e social que o Brasil está enfrentando nos últimos anos. Pode ser um problema econômico maior do que a recessão, que você vai lá e opera nos manuais, mas só que aqui você tem internação, você tem o sistema de saúde sendo testado, é um teste para toda a estrutura governamental no nosso Brasil. Então, o mais importante agora é a gente manter a calma. 2, a gente seguir à risca o que orientam os profissionais de saúde, o que orientam as autoridades, não brincar e também não apavorar, não panicar. Isso é um lado no campo nosso, dos indivíduos, né? De cada um dos integrantes da sociedade, ter respeito pelo próximo. Então, na hora de tossir, realmente colocar não a mão na frente, mas o cotovelo, não é o cotovelo, como é que chama? O braço na frente, lavar as mãos para proteger o próximo e a si mesmo. Isso no campo da saúde. Agora, a gente tem que observar e cobrar das autoridades que realmente não é se deem as mãos, não é essa coisa infantil, mas tem um mínimo de maturidade para dizer, vamos brigar, agora não é hora de brigar, agora é hora da gente fazer as tais das reformas que a gente precisa fazer. Do contrário, nós vamos sair desse Covid-19 todos do tamanho dos políticos. Todos pequenininhos, a sociedade brasileira diminuída, não diminuída moralmente, mas diminuída nas suas perspectivas, na possibilidade de crescimento. Então, é uma oportunidade chata. Quem é que queria ter essa janela de oportunidade provocada por uma doença? Mas vamos aproveitar isso, até porque os deputados e os senadores não têm o que fazer para ajudar a sociedade a enfrentar o Covid-19 no campo da saúde. Mas tem muito o que fazer para enfrentar o Covid-19 no campo da economia e no campo social. Bom,